projeto, você já apresentou aí uma proposta, conversou com o cliente, teve aquela super conexão, explicou todo o projeto, para no final receber um vou pensar? Pois é nessa fase que duas coisas podem acontecer. Ou você vai ficar insistindo e a conversa ela começa a ficar um pouco desconfortável, ou você responde um fico à disposição e o cliente some, dá perdido. E a verdade é que muita venda se perde exatamente nesse momento. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar algumas formas de responder clientes, de continuar a conversa sem parecer insistente e, principalmente, aumentar as tuas chances de fechar mais projetos. A primeira coisa que a gente precisa entender é da onde vem esse vou pensar. No que o cliente precisa pensar? Quando a gente desiste muito fácil e deixa esse vou pensar no ar, ele fica muito solto. Então é importante a gente entender do cliente e realmente questionar. Fulano, só para eu entender, para a gente aproveitar que estamos aqui nesse tempo em reunião, o que você ainda precisa pensar sobre essa proposta? Então é importante que você entenda realmente qual é a objeção daquele cliente, porque às vezes pode ser uma dúvida que você vai conseguir tirar ali exatamente na reunião, e que se ele fosse para casa com essa dúvida sozinho, ele não ia conseguir desenvolver. Então é importante fazer essa pergunta, entender qual que é a raiz desse vou pensar, falar para ele aproveitar esse tempo que está ali com você na reunião para esclarecer tudo que ele precisa. E outra coisa também é que quando a gente já instigou essa pergunta, entendeu essa questão do que ele precisa pensar e realmente é algo que às vezes vai precisar ir para um follow-up, né? Você vai precisar conversar com esse cliente depois. Você precisa na reunião já marcar isso. Então, é sempre acolher o cliente e mostrar que você tem empatia com aquilo que ele está sentindo e precisando. Então, não, fulano, realmente, é importante você olhar para essa questão que você me trouxe, questão X, e vamos fazer assim. Tu consegue me pensar nessa questão até amanhã, tal hora? E aí ele vai te sinalizar se sim ou se não, e você vai marcar esse retorno. Então, você vai chamar ele novamente amanhã, tal hora. É importante a gente ter esses micro compromissos com o cliente para que você realmente consiga ter esse ponto de contato e realmente dar aquela sensação de que ele precisa te responder porque marcou algo com você. Tudo bem que nem sempre o cliente vai ter esse compromisso, mas a gente não vai desistir tão fácil assim. E uma palavra que a gente tem que tirar do nosso vocabulário nessa parte da negociação da reunião é o fico à disposição. Quando a gente for mandar a nossa mensagem de follow-up, a gente não colocar no final esse conseguiu pensar, tô aqui à disposição. Não, a gente precisa ser um pouco mais direto, um pouco mais incisivo nessas perguntas para realmente direcionar a ação desse cliente. E também na reunião é importante você entender e identificar como que o seu cliente está nessa fase da negociação. A gente sempre fala que existem duas partes principais da reunião, que é tudo que vem antes da gente falar de preço. Então, tudo que vem antes da gente falar de preço é obstáculo. A gente precisa mostrar a nossa proposta, conversar com esse cliente, apresentar em tom de conversa, abrindo espaços para que ele fale sobre aquilo que você está apresentando, para que ele tire as suas dúvidas. Porque tudo que vem antes da gente mostrar o nosso preço é obstáculo. Então, é mais fácil da gente desenvolver ali com ele essas dúvidas. A partir do momento que a gente mostra o nosso preço, aí a gente entra nas objeções. Então, a gente precisa também entender quais que são as objeções e o que está trazendo essa insegurança para esse cliente depois que você mostrou o seu preço. E por isso que é tão importante na nossa negociação, na reunião toda de proposta, a gente ir com o script, tá? Ter isso mapeado, seguir algo para a gente não esquecer, para a gente realmente funcionar e não ficar uma apresentação muito solta ou uma apresentação com fulano é de um jeito, com ciclano é de outro jeito. Mas também é importante que a gente vá para essa reunião com muita clareza de qual que é o nosso preço, até aonde a gente pode negociar, qual que é a nossa margem, qual que é a base que a gente pode chegar na negociação, né? Qual que é o mínimo que a gente consegue fazer para esse cliente. Porque na hora que a gente entra nas objeções, depois que a gente mostra o preço, normalmente essa objeção é que vai estar mais latente na mente do cliente. Você precisa ter o manejo de negociar com ele ali no momento, mostrando as possibilidades e dando aquele senso de urgência também para ele. Outra coisa na parte da negociação também, quando o cliente está muito enrolado ali, né, não está sabendo muito bem o que trazer, o que falar, ou ficou assim meio sem jeito, a gente tem algumas perguntas
que guiam esse cliente a tomar essa decisão. Então, quando a gente faz lá no início da reunião, se você já viu algum dos nossos vídeos aqui sobre reunião de proposta ou nos segue nas redes sociais, vocês sabem que a gente tem uma etapa de diagnóstico. Vou dar um parênteses aqui grande para a gente falar sobre isso. A etapa de diagnóstico, ela vai acontecer antes da gente fazer a apresentação efetiva do PDF. Então, é aquela etapa onde a gente entra na reunião com o cliente, quebra o gelo e começa a falar sobre o projeto dele, sobre as expectativas dele com esse projeto. É a etapa de diagnóstico. Nessa etapa, fecha parênteses, essa etapa vai ser importante lá na nossa negociação, principalmente para esses clientes que não sabem como tomar a decisão. Por quê? Porque é aí que a gente vai usar o que a gente pescou lá no diagnóstico. Outra dica importante, abre parênteses de novo, tenha um bloco de notas e uma caneta para anotar tudo que esse cliente fala, palavras-chave ali que você acha importante, que você vai poder usar contra ele lá na negociação. Por que eu falo entre aspas? Porque a gente vai só direcionar esse cliente e mostrar para ele, olha, você trouxe isso para mim e isso aqui, esse projeto vai solucionar isso para ti. O que ainda tá te travando para esse sim? A gente precisa ajudar o cliente a tomar a decisão. Eu sempre falo, a reunião de proposta, vender, não é insistir, não é implorar para o cliente, é conduzir o cliente, é mostrar para ele que ele precisa de você. Agora, falando um pouquinho de follow-up, depois que a gente fez toda a reunião, a gente fez toda a negociação, a gente vai para o follow-up, a gente sempre vai ter alguns pontos de encontro com esse cliente dentro desse follow-up. Então, a gente sempre vai ter o primeiro, que vai ser aquele que a gente marcou na reunião, que é realmente aquele que a gente vai falar, fulano, conseguiu analisar a proposta, me diz como que fica melhor para ti, qual que é, né? Quando que a gente consegue iniciar, qual que é a melhor data de pagamento, se você prefere o valor à vista ou parcelado, e a gente volta a negociar. Pode ser que esse cliente ele não te responda. O que a gente gosta de fazer? Nesse mesmo dia ou no próximo dia, curtir alguma coisa nas redes sociais, se vocês se seguem, comentar algum story, então ter alguma interação não efetiva sobre a proposta, mas para sinalizar, fulano, eu tô aqui e eu sei que eu estou me devendo uma resposta, porque ele também sabe. A gente também vai entrar nesse ponto de contato, se ele mesmo assim não responder, a gente vai mandar mais uma mensagem. E aqui a gente pode usar também os pontos que a gente fez lá no diagnóstico de falar, fulano, você me falou isso em reunião, eu tô aqui com a minha agenda aberta aqui para ti, com esses prazos disponíveis, me fala, vamos dar continuidade nessa negociação? Então são algumas coisas que a gente pode utilizar para realmente alguns gatilhos, mas alguns sensos de urgência nesse cliente, utilizando aquilo que ele te trouxe, as palavras dele, para realmente fazer esse follow-up acontecer e ele te responder. Mas também a gente tem que entender o momento que a gente está insistindo muito e o momento que a gente precisa parar de insistir. Então a gente gosta bastante de usar também aqui uma mensagem de finalização de negociação. Então, se ele não te respondeu, se ele não te retornou mais, é importante que você mande uma mensagem, fulano, como eu não recebi mais sua resposta, né? Não tive seu retorno. Eu tô finalizando essa negociação por aqui. Agradeço pelo teu tempo, por me procurar, pela nossa conversa. Adorei o teu projeto, acredito no potencial dele. Quando for uma prioridade para você iniciarmos, vamos voltar a conversar, né? Volte a conversar comigo ou entre em contato pra gente fazer uma nova negociação. Por que a gente gosta dessa mensagem? Para mostrar para o cliente também que aquela negociação não vai estar em aberta por muito tempo. Normalmente a gente vê muitos arquitetos que fazem prazo de validade na proposta. A gente não faz isso aqui, o prazo de validade, porque essa mensagem já sinaliza muito para o cliente que, olha, eu estava com essa proposta na mesa, eu te passei um prazo, eu estava com a minha agenda livre, esse é o meu preço hoje, mas como você não me respondeu, pelo sim, pelo não, a gente vai finalizar a negociação. Se depois você quiser voltar, ok, ótimo, a gente está aqui aberto para receber o teu projeto, a gente acredita no teu projeto, a gente quer fazer ele também. Mas fica subentendido que uma nova negociação vai ter um novo prazo, vai ter um novo valor. Mesmo que lá daqui 3, 6 meses você não tenha alterado o valor, ou não, ou ainda consiga fazer no mesmo prazo, né, de tempo e não de datas, mas é importante a gente fazer essa finalização. Então, é realmente entender que esse follow-up, ele é realmente clareza, né, para o cliente. É impor limites também para o cliente já desde o início. Não é pressionar ele, mas é mostrar para ele que vocês estão fazendo um negócio, né, que a gente não tá aqui para brincadeira. Assim como ele precisa de você, você também precisa dele. Então, é uma via de mão dupla. E quando você começa a entender isso, começa a conduzir melhor a tua venda, começa a ter mais escutativa, tanto na tua reunião
como nas mensagens que ele vai te enviar no follow-up, porque pode ser que lá no follow-up ele te envie várias mensagens, fale sobre a vida dele, fale sobre o financeiro dele. Então a gente precisa também ter uma empatia, uma escutativa para entender até que ponto realmente aquela venda, né, aquele projeto faz sentido para esse cliente. Então a gente precisa realmente conduzir ele. Às vezes não vai fazer tanto sentido aquele projeto completo dentro do financeiro dele, um exemplo. Mas a gente pode fazer um downsell, né? Vender alguma outra coisa, algum outro serviço que você oferece dentro do teu escritório. Eu sempre falo, a gente tem que abrir um pouco a mente e não pensar só como o projeto sendo o único serviço que a gente presta. O projeto é o principal, mas a gente consegue prestar outros serviços. Mas isso é papo para outro vídeo. Aqui nesse vídeo eu quis trazer para você uma clareza de que não é que você perde o cliente porque você não tem boa técnica, bom projeto, não tem nada a ver com isso. Normalmente, o perder o cliente está muito relacionado a não saber conduzir essa venda, não saber conduzir o processo, a conversa com clareza. E deixa eu te contar que aqui dentro da Doppio, a gente tem algo que pode te ajudar com isso, que é o nosso processo de aceleração comercial, o Acelerar. E esse programa não é só sobre como vender mais, mas como também estruturar um processo comercial que realmente converta esses clientes, esses orçamentos. Então, se você sente que você trava nessa parte comercial do escritório, se você quer um diagnóstico um pouco mais aprofundado em relação à tua situação atual, eu vou deixar as informações aqui embaixo para você conhecer melhor o programa e nos chamar para a gente marcar um diagnóstico gratuito e eu consigo entender um pouco mais do teu escritório.